Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Colégio Seduca Journey. Eu sou o professor João e nós estamos chegando ao final do nosso segundo bimestre, né, meus queridos? Então, depois aí de várias semanas estudando assuntos muito ricos, assuntos muito complexos, eu vou trazer hoje aqui para vocês apenas uma aula de revisão, tá? Lógico, não tem como eu tratar de novo de tudo aqui, explicar tudo que a gente viu ao longo de todo o bimestre, mas o que eu vou fazer hoje aqui é indicar para vocês os assuntos mais importantes que a gente tratou, os tópicos principais, que aí sim vai ajudar muito vocês aí a estudar para a prova do segundo bimestre, que já está chegando, né? Então, preste muita atenção nesse vídeo aqui, vá pausando, fazendo as anotações e preste muita atenção em todos os tópicos que eu estiver falando aqui, porque com certeza isso aí será cobrado de vocês, tá? Então, vamos lá, tá? Lembrando que se tu achar que não está lembrando muito de algum desses assuntos que eu estarei mencionando aqui, todas as aulas estão disponíveis, né, no nosso canal, então tu pode reassistir todas as nossas aulas. Então, Renascimento aqui, eu vou explicar aqui, na verdade vou mencionar aqui alguns tópicos do Renascimento em alguns minutos. Só que a gente teve aí 3 semanas, né, falando sobre Renascimento. Então, realmente, aqui eu só vou mencionar para vocês os pontos mais importantes, tá? Então, qualquer coisa, reveja as aulas, tá? Vocês também têm disponível os slides completos, não é essa apresentação aqui, mas os slides completos do segundo bimestre, com todas as informações que a gente viu, está disponível no PDA para vocês. Então é isso aí, vocês estão aí com todas as ferramentas aptas aí para ir bem nessa prova, tá? Espero que vocês estudem e que a gente que a gente tenha um bom final de bimestre aí, ok? Bom, meus queridos, como a gente viu durante todo esse segundo bimestre, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi marcada por alguns fenômenos históricos, tá? Alguns acontecimentos ou conjunto de acontecimentos que servem de exemplo dessas mudanças entre o período medieval para o período dito moderno. É lógico, muitas dessas mudanças elas demoraram muito para acontecer, muitas dessas mudanças não foram um rompimento com a mentalidade medieval, mas sim uma adaptação, tá? Mas o fato é que, quando a gente olha a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, ela ficou marcada por alguns fenômenos históricos muito importantes. E foram esses fenômenos que a gente tratou durante todo o segundo bimestre. Na verdade, o primeiro grande fator de transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente já tinha estudado no primeiro bimestre, que foram as grandes navegações, a expansão marítima de potências europeias a partir dos mares, das navegações, né? Isso a gente viu no primeiro bimestre. Os outros 3 grandes fatores que marcaram essa mudança da Idade Média para a Idade Moderna, a gente estudou durante esse segundo bimestre. E quais foram esses fatores que marcaram esse período de mudança, de transição? Foi o renascimento artístico e cultural, foi o absolutismo e também as reformas religiosas, tá? Então, esses 3 tópicos que a gente viu durante todo o segundo bimestre são os tópicos que vão cair na prova de vocês, tá? Então eu vou mencionar aqui mais uma vez os pontos principais desses tópicos aqui para ajudar vocês, para guiar vocês aí nos seus estudos de revisão para a prova, beleza? É lógico, né, meus queridos? Esses fenômenos, eles não representam uma mudança, ruptura, né? Quando a gente olha para o calendário, para a linha do tempo da história da humanidade, a gente vê lá que a Idade Média foi de 476 até 1453 depois de Cristo. Daí começou a Idade Moderna, que foi até 1789. Mas não é bem, na história não é de um ano para o outro que tudo muda nas sociedades. Foram necessárias, né, grandes mudanças, grandes transformações para que a gente possa identificar realmente uma sociedade diferente na Europa do que era durante o período medieval. Lembrando que algumas dessas mudanças não negavam a cultura medieval, como por exemplo as grandes navegações que a gente estudou já há mais tempo. As grandes navegações, uma das bases dela foi justamente o intuito de expandir a fé cristã nas terras do Novo Mundo, né? Então, esses fenômenos que a gente está vendo aqui foram mudanças, foram adaptações, mas o mundo medieval, digamos assim, ele demorou para acabar, né?
principalmente nas regiões mais interioranas da Europa, onde o feudalismo ainda era a base econômica, né? Então, bom, enfim, vamos ver então quais são esses 3 pontos principais aí de transição do período medieval para o período moderno que a gente estudou nesse segundo bimestre. Começando com o renascimento artístico e cultural, né? Então a gente estudou bastante aí esse assunto do renascimento e uma definição, né, simples, mas adequada para esse fenômeno histórico poderia ser a seguinte, que está aparecendo aí para vocês, tá? Mas basicamente o que foi então o Renascimento? Foi um conjunto de transformações, um movimento artístico e cultural que transformou aspectos culturais da Europa entre meados do século XIV e o final do século XVI, tá? Então, renascimento artístico e cultural, mudanças culturais, artísticas, científicas, políticas, filosóficas, ou seja, cultura no geral. Renascimento foram mudanças culturais que aconteceram a partir do final do século XIV até ali o fim do século XVI, tá? Então, esse é um primeiro grande tópico, tá? Quando a gente está falando de renascimento, qual renascimento a gente está falando? Porque, veja bem, existiram outros renascimentos ao longo da história, né? A gente usa esse termo, para, por exemplo, como o renascimento carolíngio lá do século IX, depois de Cristo. Mas estamos falando do período de mudança da Idade Média para a Idade Moderna, portanto, estamos falando deste renascimento, tá? Renascimento que nasceu na Itália, né? Renascimento dos grandes e famosos pintores, escultores como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio. Então, meus queridos, renascimento que a gente viu nesse segundo bimestre é esse aqui, renascimento artístico e cultural do século XIV ao século XVI. Tudo bem? Bom, uma coisa importante que nós vimos é em relação ao início do movimento renascentista. Onde e por que surgiu o Renascimento, tá? Bom, a gente viu, né? Eu não tenho tempo aqui agora da gente retomar tudo isso, mas o Renascimento artístico e cultural da Europa, ali do final da Idade Média e para o começo da Idade Moderna, tem muitos antecedentes medievais, né? Mas o fato é que existem alguns fatores específicos que explicam o porquê do Renascimento ter sido originado na Península Itálica. Na Itália, meus queridos, na botinha da Europa aqui. Por que o Renascimento nasceu na Itália? Bom, a coisa mais importante é a questão da herança clássica, tá? Herança clássica explica o fato do porquê que o Renascimento começou na Itália. Por quê? Lembrem-se que o Renascimento ele tinha como um de seus valores, como um de seus ideais, o resgate da antiguidade clássica. Eles queriam trazer de volta na arte, nos vários tipos de arte e também em questões de pensamento, questões políticas e filosóficas, eles queriam trazer de volta aspectos da cultura clássica, ou seja, da cultura greco-romana. E que local melhor guardava na Europa do período essa cultura clássica? A Península Itálica, pela própria região geográfica, na Península Itálica que fica Roma, a capital do mundo antigo, a capital do grande Império Romano, centro da cultura latina. Então, meus queridos, a Península Itálica já tinha essa vantagem, digamos assim, de guardar muita cultura, ter recebido como herança lá dos gregos e dos romanos antigos essa cultura. Por isso que o Renascimento se inicia na Península Itálica, porque tinha uma maior herança clássica em relação a outros locais, tá? Herança clássica essa que foi acrescentada por sábios, eruditos, por pessoas de conhecimento da herança clássica vindas de outras regiões, como por exemplo os sábios bizantinos, porque como vocês muito bem sabem, no ano de 1453, na verdade ele foi o ápice, né? Mas desde ali já de algumas décadas antes ali da queda de Constantinopla, a cidade de Constantinopla estava sendo muito atacada por outros povos, principalmente povos que vinham ali do Oriente, de orientação muçulmana, islâmica, e isso fazia com que muitos sábios do Império Bizantino buscassem outras regiões, tá? E foi o que aconteceu, essa fuga dos sábios bizantinos, muitos deles foram também para a Península Itálica,
E aí juntou uma herança clássica dali do lugar com essa cultura dos sábios bizantinos, que eram de herança grega, né, de tradição grega. Então, realmente, a Itália, ela estava ali no local certo, e por isso que o movimento renascentista começou ali. Tá? Outra coisa importante que explica o fato do porquê que o Renascimento começou na Península Itálica foi a questão das riquezas das cidades-estado italianas, né? Então, as riquezas das cidades-estado italianas, por causa do comércio de especiarias, que vinha desde lá da época das Cruzadas, como vocês muito bem sabem, isso aí contribuía, porque para financiar as obras de arte, para financiar os estudos, os desenvolvimentos artísticos e culturais, precisava de dinheiro, né? E eram cidades-estado que tinham muito dinheiro, muitas famílias ricas, tá? Que patrocinavam a produção artística no período, tudo bem? E aí também tem outra questão importante que a gente viu, tá, meus queridos, que é a questão do mecenato, né? Lembra a questão do mecenato? A questão do mecenato era aquela relação no qual uma parte financia, patrocina uma obra de arte ou estudos ou qualquer coisa nesse contexto artístico aqui do Renascimento, e outra parte é beneficiada, a parte do artista. Então, mecenas era alguém que pagava um artista, que bancava ali o trabalho do artista. E isso estimulou também, a relação do mecenato estimulou muito o desenvolvimento do Renascimento, porque aí o artista ele tinha uma segurança ali, ele era pago para se desenvolver e para criar essas grandes obras de arte que a gente viu durante todo o bimestre, tá? Desses grupos de mecenas aí durante o Renascimento, destacam-se a burguesia, né? Porque a burguesia queria afirmar o seu papel na sociedade, porque já tinha ascendido economicamente, mas ainda não tinha uma grande relevância política, digamos assim. Então ela queria se afirmar, então por isso pagava muitas obras de arte que enaltecessem ali, né? Então cada família, era um costume ali dos burgueses pagarem para um artista pintar um quadro representando sua família e tal. Era uma questão de status. Outros mecenas notáveis foram os próprios monarcas, né? Os reis também patrocinavam muitas obras de arte, e também a Igreja Católica principalmente, que financiou muitas obras de artes do Renascimento, como vocês podem ver até hoje nos templos lá católicos, principalmente ali na cidade de Roma, no Vaticano e tal. Então, por exemplo, aquela grande pintura do Michelangelo, aquele conjunto de afrescos do Michelangelo Buonarroti, pintor, pintor, escultor e tal, italiano, que ele fez lá no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Então, a igreja também era uma grande mecenas, também financiou muitas dessas obras de arte, tudo bem? Bom, nós vimos aqui alguns fundamentos da Renascença, tá? Isso aqui está tudo disponível para vocês, não vamos revisar todos eles agora. Só lembrem-se, né? A gente já falou da inspiração na antiguidade, que eles queriam ficar trazendo tópicos e assuntos importantes da antiguidade de volta ali para a cena, para o cenário artístico e cultural da Europa. Por isso que tem muitas obras de arte que representam mitos gregos, lá como o nascimento de Vênus, como o rapto de Perséfone, né? Muitas. E também na própria literatura, na própria filosofia, foram sendo resgatados alguns tópicos que vinham lá da antiguidade clássica, tá? Então, inspiração na antiguidade era um grande valor do Renascimento, mas haviam outros também, como, por exemplo, o antropocentrismo que a gente viu, lembra? Antropocentrismo é a junção de duas palavras ali. Antropo tem origem, é uma palavra grega, né, que significa ser humano. Então, antropocentrismo era um valor da Renascença que significava o ser humano no centro da produção cultural. Então, valorizar mais o ser humano, né? Colocar o ser humano no centro de tudo, né? Em detrimento de outros aspectos, né? No lugar da religião e assim por diante. Então, o ser humano passaria a ser a coisa mais importante na produção renascentista, né? Então, não se esqueçam desses valores aí, principalmente da inspiração na antiguidade e do antropocentrismo, ok? Mecenato já falamos. Outra coisa importante do Renascimento que nós vimos é que o Renascimento ele foi dividido em várias fases, tá, meus queridos? Então não esqueçam disso, tá? Muito importante, vocês têm que saber quais foram as fases do Renascimento. E elas foram em número de três fases
distintas do Renascimento: o período do Trecento, o período do Quattrocento e o período do Cinquecento, tá? Então, termos italianos, né, que fazem referência ali à época de cada uma dessas fases. Então, o período Trecento é o período do século XIV. E tem esse nome porque o século XIV é o ano 1300 e tanto. E assim por diante, o Quattrocento é 1400 e tanto. E o Cinquecento 1500 e tanto, tá? O século XVI. Então, essas foram as 3 fases da Renascença. Lembrem-se lá, revejam as características, né, de cada uma dessas fases aqui. Tudo bem? Bom, meus queridos, como nós vimos, outro tópico muito importante ali da Idade Moderna foram as reformas religiosas, tá? Reformas religiosas no plural, sempre no plural, meus queridos, porque não foi apenas uma reforma religiosa que aconteceu ali na Idade Moderna, tá? Então, reformas religiosas no plural foi um conjunto de fenômenos que também marcou essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, porque mudou algumas coisas, alguns aspectos da sociedade europeia e, consequentemente, posteriormente, do redor de todo o mundo ocidental, né? Mas, então, quando a gente está falando de reformas religiosas, a gente está falando de quais reformas? A gente está falando de 2 grupos distintos, mas, lógico, fazem tudo parte desse mesmo processo. A gente está falando da reforma protestante e da contra-reforma católica, né? Então, aconteceu um movimento que ficou conhecido como reforma protestante e depois a Igreja Católica quis barrar o avanço desse movimento a partir da contra-reforma, certo? Então, um assunto importante que também cai aí na prova de vocês, né? A questão justamente desse embate das reformas religiosas, tanto a protestante como a reforma católica. Como nós vimos, né, meus queridos, existem várias figuras de importância no cenário da Europa aí nessa época de reforma. Então, não foi ali apenas com Martinho Lutero, né, que foi o primeiro grande reformador oficial, digamos assim, né, desse período da Reforma Protestante. Mas antes ali dele já tinha, né, algumas pessoas que tentaram fazer algumas mudanças na cultura religiosa de sua época, né, como o John Wycliffe, o John Hus, né, tudo isso aí a gente viu. Mas o fato é que o Martinho Lutero ele foi esse primeiro que teve um destaque, assim, né, primeiro responsável por ter um destaque nessa questão da Reforma Protestante, que iniciou oficialmente o movimento de reforma na Europa, né? Então lembrem-se, né, Martinho Lutero ele era um monge católico, um doutor em teologia, que dava aulas, né, em uma faculdade na Alemanha, e ele começou a a perceber que, na visão dele, algumas coisas estavam erradas ali na época, na igreja de sua época. E aí ele começou a fazer algumas críticas a partir de uma interpretação da Bíblia, principalmente lá da questão da salvação apenas pela graça e não da salvação pela graça e pelas obras. Mas, como a gente viu, teve um fator que foi o estopim, digamos assim, a gota d'água que iniciou esse movimento de reforma e que foi o centro da polêmica para esse início ali do movimento da reforma protestante. Vocês lembram do que eu estou falando? Estou falando das indulgências, né, meus queridos? Por quê? As indulgências significam o perdão de pecados, né, que é uma prática comum ali do cristianismo, né? A igreja ela fala sobre o perdão de pecados para as pessoas e tal. Então, indulgência é o perdão de pecados. Mas o problema é que, na época, como nós vimos, existia uma prática que era a prática da venda das indulgências, vender as indulgências, ou seja, vender o perdão de pecados para pessoas, né? Então tinha um grande movimento da época, por exemplo, eles estavam construindo lá a Basílica de São Pedro, em Roma, né? No Vaticano, e a igreja precisava de dinheiro para financiar essa construção, certo? E para arrecadar esse dinheiro, ela permitiu a venda de indulgências. Isso foi uma das coisas que revoltou Martinho Lutero e outras pessoas, né? Então o movimento da Reforma Protestante ela começa por essa questão da venda das indulgências, tá? É lógico, né? Daí o Martinho Lutero, a partir de suas próprias interpretações da Bíblia e tal, ele estabelece uma série de novos paradigmas religiosos, né? Ele inaugura ali novas visões religiosas que deram origem às igrejas protestantes, às várias igrejas protestantes, evangélicas, assim por diante. Como, por exemplo, né?
no catolicismo tradicional existem 7 sacramentos. Para o Martinho Lutero só existia 2, que é o batismo e Santa Ceia. Então, a crisma, casamento, extrema-unção, ordenação, isso aí não era sacramento, apenas batismo e Santa Ceia. Então ele muda ali algumas coisas em relação a como se vivia o cristianismo na sua época, mas, né, o ponto principal de início dessa briga, digamos assim, religiosa, foi a questão das indulgências. Não é à toa, né, que a data de início oficial, digamos assim, da Reforma Protestante é o dia 31 de outubro do ano 1517. Porque nesse dia, o Martinho Lutero ele foi lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e ele pregou, né, nessa porta um documento chamado 95 Teses contra o Valor das Indulgências, no qual ele explicava lá por que vender indulgências era errado, blá blá blá, e assim por diante. Então isso aí iniciou o grande movimento da Reforma, né, que se espalhou por algumas regiões da Europa, por outras nem tanto. Então, por exemplo, na Península Ibérica, lá Portugal, Espanha, a Reforma não tocou lá. Na França, em menor medida também, mas na Alemanha, na Inglaterra e no norte da Europa, lá nos Países Baixos, nos países nórdicos também, a Reforma se espalhou bastante, né? Então, foi a primeira vez, depois lá do grande cisma da divisão da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, que a cristandade europeia se dividiu mais uma vez, tá? Daí o que acontece? Por causa dessas questões religiosas que deram início à Reforma Protestante, muita gente estava aderindo, digamos assim, às ideias dos reformadores, de Martinho Lutero e de outros que surgiram depois também, como João Calvino, o Ulrico Zwinglio e assim por diante. Então o que acontece? Muita gente estava aderindo à Reforma. Então a Igreja Católica teve que pensar numa maneira de barrar esse avanço, né? De mudar essa situação. E as suas atitudes para impedir o avanço da Reforma ficaram conhecidos como Contra-Reforma Católica. Então, a partir de Martinho Lutero tinha a Reforma Protestante e daí a Igreja Católica, para barrar o avanço da Reforma Protestante, fez a chamada Contra-Reforma, tá? Que ficou muito simbolizada no Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, que se reuniu ali no século XVI na cidade de Trento, na Itália, foi o concílio onde os representantes, os bispos, os cardeais e tal, e o Papa se reuniam para discutir o que fazer em relação à Reforma Protestante, né? Então, algumas coisas importantes foram criadas, como, por exemplo, a Ordem da Companhia de Jesus, que foi importante no processo de evangelização das terras do continente americano, dos nativos brasileiros e tal, tá? Mas, lógico, né, a questão das indulgências, né, o Concílio de Trento suspendeu a venda de indulgências, mas afirmou outros pontos da doutrina católica que os reformadores criticavam, né, como, por exemplo, a questão da salvação, como que se dá a salvação, né? Na teologia dos reformadores, apenas pela fé, né? E na teologia católica, pela fé e também pelas boas obras, né? Pelas obras de caridade e assim por diante. Então, ficou essa oposição aí entre as ideias protestantes, a partir de Martinho Lutero, e a manutenção das ideias católicas no Concílio de Trento, certo? Esse é o ambiente das reformas religiosas que nós estudamos, lógico. Tem muita coisa sobre isso daí, vocês podem e devem, né, revisar esse assunto aí para a prova. Contra-reforma, Concílio de Trento, né, então, que aconteceu ali no século XVI, como eu disse, entre os anos de 1545 e 1563, tá? E também, né, outro fenômeno, outro fator histórico que representa esse período de mudança da Idade Média para a Idade Moderna é a mudança política da centralização do poder, que ficou conhecida como absolutismo. Então, a forma absolutista de governo, o absolutismo, também é uma característica aí do começo da Idade Moderna. E o que nós vimos sobre isso, né? Primeiro, lembre-se da diferença, como que era na Idade Média a questão do poder dos reis? Era um poder fragmentado, era um poder dividido, né? Os reis, eles dividiam o poder com os outros nobres, com os senhores feudais e tal. Só que, com aquele processo que nós estudamos do surgimento das monarquias nacionais, a formação das monarquias nacionais, primeiro com Portugal, Espanha, Inglaterra, França,
os reis eles começaram a concentrar mais o poder em suas mãos, ou seja, os reis, no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, começaram a deixar de dividir o poder com os nobres e passaram a controlar mais todo o poder em suas mãos, centralizar o poder. Ou seja, o absolutismo, ele é um tipo de governo no qual o monarca concentra todo o poder em suas mãos. É um poder absoluto que os reis têm no absolutismo. Por isso o termo absolutismo. Poder absoluto. O monarca manda em tudo. Questão econômica, questão militar, tudo. Certo? Então, o absolutismo, ele ficou também marcado como uma característica aí desse período, tá? Principalmente, né, o grande exemplo lá do absolutismo francês do rei Luís XIV, o rei Sol, né? Lá da corte de Versalhes, né? Então, o Luís XIV ele foi um grande exemplo desses reis absolutistas, né? E junto com o absolutismo, nós vimos também que foi desenvolvido o tipo de economia mercantil, o mercantilismo, que ajudou os reis nesse processo de centralização do poder. E nós vimos várias características do mercantilismo, né, nas nossas aulas. Então, como por exemplo a questão do saldo positivo na relação de importação e exportação, ou seja, nas monarquias absolutistas tentava-se exportar mais do que importar, ou seja, tenta mais vender produto do que comprar produto, porque daí a balança fica positiva, tu sobra mais dinheiro, né? A questão do metalismo também, né, que é o acúmulo de metais preciosos, e também o colonialismo, né, que era explorar, né, então nessa época que já estava ali acontecendo as grandes navegações, né, as potências europeias estavam começando a dominar territórios coloniais no continente americano, em alguns territórios africanos e na Ásia também, então tinha essa questão de explorar as terras coloniais a partir do trabalho compulsório dos nativos, né? Então, no começo ali dessa expansão colonial que se deu na Idade Moderna, a partir das grandes navegações, o primeiro tipo de trabalho foi o trabalho forçado dos nativos, né? Só muito tempo depois que entraram outros povos que infelizmente foram escravizados, como os africanos e assim por diante, tá? Então, o mercantilismo também é uma característica importante desse período aí, tá? Então, veja bem, meus queridos, olha tudo isso aqui que a gente viu que cai na prova, tá? Renascimento, tá? O que é características e ideais do Renascimento e as fases do Renascimento. Também a questão das reformas religiosas, tá? Reforma luterana contra a reforma católica e por que aconteceu, a questão das indulgências e tal, a briga por causa das indulgências. E também a questão do absolutismo, o que era o absolutismo, essa forma de governo centralizado e assim por diante, tá? Que tinha como apoio a prática mercantil. Tudo bem? Bom, tudo isso aí que eu falei são os assuntos que vão cair na prova. Espero que vocês estudem, se dediquem aí para fazer uma boa prova de história do segundo bimestre. E qualquer coisa, né? Tire suas dúvidas, mande sua pergunta no portal, que eu tento ajudar vocês lá. Tudo bem? Bons estudos, meus queridos. Até a próxima!